pela Manhã. Entrevista do dia. Olha só, a gente vai adiantar um expediente aqui, colocando a Andréia Gigliotti já para falar na coluna Dica da Nutri. Oba. Bom dia, Andréia, tudo bem? Bom dia, tudo bem vocês? Deixa eu só ligar aqui para você. Agora sim. Bom dia. Ainda não? Ah, tá desplugado o microfone. Agora sim. Agora sim? Agora vai. Agora Certo? vai, Andréia. Bom dia. Bom dia, tudo bem com Tudo vocês? jóia. Tudo certo também. A nutricionista Andréia Gigliotti é pós-graduada em nutrição funcional, nutrição ortomolecular, fitoterapia e biofísica quântica. Trabalha prioritariamente com quem busca emagrecimento e qualidade de vida. Hoje a pauta da Andréia, na verdade, é um assunto que sempre está em pauta e nunca se esgota: colesterol. Vamos lá então? Vamos, é realmente um assunto rotineiro no nosso consultório, né? Quantas pessoas que sofrem desse problema por várias e várias causas. Então, quero falar um pouco das causas do colesterol elevado e o que nós podemos fazer com a nutrição para ajudar essas pessoas que sofrem aí deste problema e que assusta, né? Porque a gente sabe que eleva risco cardíaco e temos aí muitas causas. Podemos começar? Sim, vamos lá. Começar, que eu tô curiosa. Então, seguinte, claro que eu vou falar um pouco dos alimentos, mas eu quero trazer um pouco, antes da gente falar sobre alimentação, outras causas, porque é o seguinte: o colesterol, ele é produzido pelo nosso organismo. Ele é precursor de hormônios, de vários hormônios sexuais. Então, o nosso corpo, para produzir os hormônios sexuais, ele usa o colesterol. Então, muitas vezes, quando a pessoa ela tem um aumento de colesterol, claro que não um aumento muito significativo, mas um leve aumento, pode ser o corpo tentando ajustar esses hormônios. Então, muitas vezes, isso não é negativo. O colesterol, ele não é uma substância que a gente precisa ter tanto medo. Claro que cada caso é um caso e nós precisamos olhar os exames de maneira geral, né? Então, por exemplo, é muito comum na mulher menopausada o colesterol aumenta um pouco. Isso costuma ser muito natural. Isso acontece. Eu vejo isso na minha prática clínica. Praticamente 100% das mulheres que entram na menopausa, elas têm esse aumento na produção endógena do colesterol. Por quê? Porque o corpo está tentando elevar um pouco a produção dos hormônios que caíram com a idade. Natural. Isso tanto no homem quanto na mulher. Então, aquele aumento, quando ele não é significativo, quando não é um aumento muito grande, né? Então, por exemplo, a pessoa sempre teve um colesterol total de 180. De repente, passa ali, depois da menopausa, para uns 210, 220 e fica nessa faixa, 210, 220. Claro que a gente precisa olhar as frações de colesterol. Colesterol bom, que é o HDL, colesterol ruim, que é o LDL. E a gente precisa avaliar também outros fatores de risco, como os marcadores inflamatórios. Aí entra aquele olhar da pessoa estar inflamada, porque se a pessoa está inflamada, esse LDL, que é a fração ruim, pode oxidar e aumentar risco de formação de placas. Então, aí a gente precisa olhar fatores de risco. Então, quais são os fatores de risco que a gente tem que levar em consideração? Um colesterol ruim, que vai se elevando. Então, não foi só um aumento de acordo com uma fase de vida. Ele aumenta, ele aumenta, ele aumenta, ele vai aumentando. Isso não é natural e nem normal. Aí a gente vai precisar olhar circunferência abdominal, quando é elevada, risco aumenta. Histórico de problemas cardiovasculares na família, AVC, então vai aumentando. Sedentarismo, aumenta mais. Processos aí inflamatórios que eu já citei e essa questão de uma alimentação muito inadequada. Então, quando a pessoa come errado, é sedentária, tem circunferência abdominal elevada e tem esse barriga, isso. Circunferência abdominal aumentada é um jeito bonitinho de falar que você tem barriga fora da normalidade, né? Aumentada. Barriga nós temos, né? Sim, mas sim. precisamos tomar cuidado para ela não aumentar. Sim. Essa gordura visceral, especialmente, que é aquela gordura interna. Então, aí sim, a preocupação ela vai aumentando quando nós temos vários fatores de risco. Então, a questão da idade, isso pode acontecer e é natural. Claro, desde que a pessoa faça check-up com o seu cardiologista, avalie todos os outros exames, está tudo bem? Então, isso não me preocupa, não é nada que a gente precisa de alguma estratégia mais eficiente, porque não vai baixar esse colesterol. E aí, quando esse aumento ele é pequeno e a pessoa ela não tem todos esses fatores de risco, normalmente não é uma preocupação.
E aí, então, é claro que a preocupação ela vai aumentando conforme essas situações que eu citei. Outra situação que aumenta o colesterol é problema de tireoide. Então, quem tem alteração de tireoide também tem um aumento de colesterol. Então, a gente precisa também avaliar se a causa não está no mau funcionamento da tireoide. E aí, nestes casos, a gente precisa, então, eu encaminho para o endócrino para fazer uma avaliação mais específica, porque não adianta a gente ficar só na alimentação, não vai baixar. De 60% a 70% do colesterol que nós vemos no exame de sangue é um colesterol produzido pelo nosso corpo. De 30% a 40% está relacionado à alimentação. Então, a maior parte do colesterol que nós vemos em exame de sangue está relacionado com a produção do nosso organismo. Então, tudo isso a gente tem que olhar. Fatores como essa questão de problemas de tireoide, essa questão de idade avançada, que são fatores que aumentam o colesterol. Às vezes a pessoa está passando por uma alteração hormonal, por exemplo, alguma queda hormonal por algum motivo, não necessariamente, né, depois de uma idade avançada, o corpo ele tenta aumentar aquela produção de hormônios, aumentando a produção do colesterol. Então, é muito além da gente olhar só a alimentação. Claro que eu sou uma defensora, claro, de uma alimentação correta sempre. Só que o colesterol, a gente precisa desse olhar mais profundo. Não é só a alimentação. A maioria é produzido pelo nosso corpo. Então, quando ele está aumentando, a gente tem que pensar assim, bom, tem algum fogo nesse organismo, então a gente tem que tentar apagar esse fogo. Por que esse colesterol está subindo? Qual é a causa? Então a gente tem que ir atrás da causa, além só, né, da alimentação. E aí, quando a gente fala em alimentos, claro que existem vários que ajudam, porque muitas vezes é alimentar mesmo, a pessoa melhorando a alimentação e fazendo atividade física, consegue um excelente resultado. E a maioria das pessoas que tem colesterol alto tem genética envolvida também, né? Elas falam, tem pai que tem, mãe que tem, mas não isso não significa que a pessoa vai ter o colesterol alto. Então, a genética, ela não é destino, ela é um fator de risco, que se a gente tem essa prevenção via alimentação e estilo de vida, a genética fica quietinha ali. É como se fosse um leãozinho dormindo, ele não vai... Deixa eu te perguntar, Lilian, você tem colesterol? Não. Não, eu fiz os alto, exames né? alto não, né? Desculpa. Não. Alto não? E eu fico na dúvida desse negócio de colesterol bom, colesterol ruim, sabe? Né? Seu colesterol bom tá muito bom, seu colesterol ruim não tá alto. Eu falei, tá, ok, né? Mas a gente fica ainda com muita dúvida. É como se fosse assim uma vassourinha que vai limpando as artérias. Então é como se fosse aquela proteção, né? Então ter um HDL bom, isso significa mais proteção, porque é uma gordura boa. Claro que quando ele está muito alto, eu já vi isso em congressos, o HDL muito alto também pode oxidar. E o LDL, que é o colesterol ruim, existem muitas frações também de LDL. Então, nós vemos lá LDL total. Ainda aqui no Brasil, até onde eu sei, nós não temos esses exames de todas essas frações de colesterol. Fora do Brasil nós temos. São 11 tipos, pelo menos, de LDL, que são as frações ruins, que é a fração ruim. Então, nós vemos ali o total. Isso não significa necessariamente que esse LDL vai oxidar e formar placas. Então, assim, é claro que existem, como eu falei, outros exames que vão dando esse norte, que vão dando esse olhar mais profundo. Eu perguntei para a Lilian se ela tem, porque a Lilian é uma pessoa magra, mas nós aqui, nós três, conhecemos uma pessoa em comum, que eu não preciso dizer o nome, professora de yoga. Ela é magra, pratica atividade física, come bem e tem um colesterol um pouquinho elevado. E está na menopausa. Exato. Aí é a causa. Muito provavelmente que aí é a causa. Vamos lá então. Você ia falar dos alimentos. Os alimentos, eles ajudam a reduzir ou deixam de aumentar, fazer com que o colesterol aumente? Como funciona? Ajudam a reduzir. Então, ajudam quando a reduzir. A causa é alimentar, né? Então aí é que a gente precisa ter esse olhar. Quando a causa é alimentar, porque muitas vezes a causa não é alimentar. Certo. Por isso que a gente não tem resultado, quando a causa é hormonal, outras situações. Então, esses alimentos, eles funcionam como se fosse uma esponja, sabe? Sugando aquele excesso de gordura e eliminando, né? Através das fezes, através das formas aí de eliminação. Uma coisa importantíssima também que eu preciso falar é que um fígado não saudável, quem tem gordura no fígado, a esteatose hepática, também vai ter uma dificuldade
desse funcionamento do fígado, e a pessoa provavelmente vai ter o colesterol um pouco alto. Então, a causa é trabalhar o fígado. Então, também, porque o fígado é onde produz a maioria do colesterol. Então, se esse órgão que produz o colesterol, ele não está saudável, significa que a pessoa pode ter um colesterol alto. E a causa é o fígado. Então, trabalhar com alimentos mais detoxificantes para estimular o funcionamento do fígado, para ele não produzir tanto colesterol. Eliminar essa esteatose. Para o fígado, bom, não, aí... os alimentos. Tá, para o fígado. Para fígado? Para estimular o fígado. Então, Tá. aí temos esses alimentos para estimular o fígado, que são principalmente do grupo das brásicas, couve-flor, o brócolis, a couve-manteiga. Esses alimentos estimulam muito o fígado, vários tipos de chás, como o chá verde, o dente de leão, tem muitos chás que são bacanas, mas o grupo de alimentos, eu cito especialmente as brássicas, que são esses grupos aí do brócolis, da couve. Então, o tal do suco verde, ele é muito bem-vindo para estimular o fígado. Os alimentos que ajudam na questão da redução do colesterol são alimentos especialmente ricos em fibras, por exemplo, a aveia, a semente de chia, a semente de linhaça, que vai fazer aquela função de esponja, né, ajudar a eliminar. As castanhas também, porque são fontes de gorduras boas. Então, quando a gente oferece essas gorduras boas, nós estamos colocando as monoinsaturadas, muitas vitaminas, minerais, e o corpo faz esse ajuste. Os alimentos roxos também, tem bastante estudo mostrando que ajuda a redução do colesterol, como a uva roxa, ameixa, mirtilo, esses alimentos roxos, né? Repolho roxo. Amora. Isso. Como se fosse facinho de achar amora por aí. Isso, infelizmente. Enfim. Suco de uva, o próprio vinho tinto com moderação, tem trabalhos mostrando que tem uma ação benéfica para ajudar na redução do colesterol, como, por exemplo, uma dieta do Mediterrâneo, é a melhor pensando nisso. Só que a dieta do Mediterrâneo, não vamos pegar só a parte boa, que é o vinho, temos que pegar o contexto inteiro, né? Sim. Que são mais peixes, menos carne vermelha, porque o excesso, aí o que pioraria, né, esse colesterol? As carnes, de maneira geral, as carnes especialmente ricas em gordura, claro, né, a carne vermelha. As carnes brancas já seria mais fator protetivo. As gorduras, claro, de alimentos de origem animal. E uma coisa importante, às vezes a pessoa fala assim, ai, Andréia, comprei uma granola que não tem colesterol. Então, uma coisa importante é a gente saber o seguinte, nenhum alimento de origem vegetal tem colesterol. O colesterol, ele vem dos alimentos de origem animal. Então, quando tem lá um óleo sem colesterol, isso é marketing puro. É óbvio que não tem colesterol. Entendi. Preciso, na verdade, são duas perguntas em uma só. Que é algo que acredito que a maior parte das pessoas se questione. E quando dizem assim, mas o abacate ou a banana são muito calóricos, eles têm muita gordura. Essa gordura, se é que tem, e você vai explicar, não influencia no colesterol. Não, o abacate tem muita gordura boa. Aí Sim. entra naquele mesmo raciocínio das castanhas, das sementes, né? Então, o abacate ajuda a reduzir o colesterol. Ele tem uma substância que chama beta-citosterol, que dá inclusive pra gente manipular isso em cápsula, que é uma substância que ajuda a reduzir colesterol comprovadamente. Não, faz em casa, Sim. faz guacamole, Sim. bate com Opa. leite. Vitamina. Além de beta-citosterol, tem muitos outros componentes, tem vitamina E, o abacate, então sempre o alimento ele é completo, né? Ele não vai ter só uma substância isolada, então sempre o alimento. Claro que tem formas da gente suplementar, existem fórmulas para ajudar nessa questão do colesterol, tentando ir nas causas do problema, né? Então, fitoterapia, aí tem muita coisa. Coco. Também dizem que coco tem muita gordura. Sim, tem mas, a castanha, né? A parte branca do coco. Rico em gordura, mas essas gorduras são também boas, saudáveis, tá? Perfeito. E aí, lembrando que o alimento vegetal nunca tem colesterol, tá? Então, o alimento de origem vegetal nunca vai ter o colesterol e vai ajudar a reduzir. A segunda parte da pergunta é a seguinte: e a gordura animal? Ela piora também o colesterol ou Essa depende sim. de quantidade? É claro que a quantidade é sempre o que vai determinar se nós vamos ter benefício ou malefício, como tudo, a dose, né, é o que vai determinar. Agora, claro que a gordura de origem animal, gordura do leite, gordura das carnes, a manteiga, são alimentos fontes de colesterol, são riquíssimos em colesterol. Então, maneirar é prudente, né? Então, sempre consumir quantidade pequena dessas gorduras vindas de origem animal, isso sim. Ovo pouco? Ovo muito? Ovo ele tem muitos benefícios, né? Muitos benefícios, e já foi comprovado que o ovo não aumenta o colesterol. Isso ele já foi
ele já está assim virado e revirado, isso, né? E já foi comprovado que ele não vai ter um impacto. Claro que eu não estou falando daquelas pessoas que comem 12 ovos por dia, né? Mas essas pessoas que comem 12 ovos por dia... Não, vai falar agora que não posso comer 12 ovos por dia? Aí vai depender do seu estilo de vida, né? Qual horário do dia você... Vai falar que você não come Uma hora por dia você está comendo ovo. Você já me disse que não gosta de ovos. Eu não curto muito ovo. Eu Muito como na necessidade. ou Nenhuma. Eu acho que de criança o que eu mais comi, eu acho que era ovo. Então, Não, agora é na necessidade. Não, eu não como 12, mas tem dia que acho que chega a 8. Tá, mas eu sei que você também tem um gasto alto, né? Então tudo tem que ser avaliado. E o ovo, ele é muito rico em nutrientes, a gema tem muita colina. Tem gente que tira a gema por causa do colesterol, né? Porque a gema é que tem colesterol, não é a clara. Entendi. Então aquela coisa de jogar a gema fora é uma judiação, porque tem muitos nutrientes, especialmente a colina, que é muito boa para a memória. Então a gema do ovo é um alimento riquíssimo em nutrientes para a memória, para melhorar a memória. Eu tenho que comer mais então, Lilian. Minha memória não tá boa. Então, agora, Andréia, isso que eu queria entrar nessa discussão. Sabemos que aí temos um problema de alimentação e vamos tentar ajudar o colesterol através da alimentação. Se eu colocar lá brócolis todo dia, segunda a sexta, toda semana, isso também não vai desregular alguma outra parte? Vai. Como que você faz nessa dieta para as pessoas? Você precisa desse tipo de alimento, a dose é tal, tantas vezes na semana. Tá. A variedade é um dos pilares do meu trabalho, especialmente olhando para a questão de... essa questão assim, é muito benéfico? Mas quais são os efeitos negativos deste excesso? Uma situação que eu olho e me preocupa muito são os agrotóxicos nos alimentos. Então, se você come todos os dias os mesmos alimentos, você está ingerindo todos os dias os mesmos venenos, os mesmos agrotóxicos. Então, a pessoa ela pode começar a ter reações, manifestações alérgicas, ou dores de cabeça, processo alérgico respiratório, rinite, muitas vezes pela questão do agrotóxico. E às vezes não, às vezes ela desenvolve uma sensibilidade ao alimento mesmo. Os alimentos que as pessoas têm mais problemas, né? Voltando àquele assunto da questão dos alimentos inflamatórios, geralmente são os alimentos que a pessoa mais consome. Ela não vai desenvolver uma sensibilidade à manga que ela come uma vez por ano, por exemplo, um alimento, uma fruta da época. Então, essa variedade é sim muito importante, porque assim a gente consegue pegar nutrientes diferentes. Não adianta assim, eu pegar um alimento que é muito saudável e entupir meu corpo daquilo e num contexto geral não fazer outras estratégias. Então, a base de uma alimentação saudável é a variedade. Por isso que nós temos grupos alimentares e vários alimentos dentro do mesmo grupo, né? Porque aí cada alimento, apesar dele estar dentro do mesmo grupo, ele confere as mesmas propriedades, mas os nutrientes são diferentes. Então, assim, um vai ter mais magnésio, o outro tem mais cálcio, o outro tem mais ácido fólico, um tem mais vitamina A. Então, é importantíssima essa variedade para a gente conseguir ter uma nutrição eficiente. Perfeito. Se você gostou da entrevista e das informações passadas por Andréia Gigliotti, entra lá no Instagram dela e acompanhe, porque todo dia vai gostar de colocar vídeo naquele story. Só vídeo massa. E uma coisa cada vez que você vem, eu vejo que é mais importante a gente ter uma reserva de dinheiro, a gente ter um plano, a gente ter alguma coisa. Porque há necessidade de fazer esse check-up. Sim. Não adianta a gente querer ir num determinado médico, chegar lá, ter um resultado sem fazer um check-up, gente. Então, um olhar bem diferente. Né, se for um profissional realmente... um bom profissional, ele não vai te tacar um remédio ou um tipo de alimentação sem saber o que tem ali por trás. Então, invista nisso, saúde. Vamos lá, dada a dica, anote o Instagram de Andréia Gigliotti. Andréia Nutri Funcional, tudo junto. Andréia Nutri Funcional. Querida, muito obrigado pelas dicas de hoje. Tem o Face também, nutricionista Andréia Gigliotti. É isso. Na semana que vem a gente te aguarda aqui para mais informações relevantes que nos tornem mais saudáveis. Eu que agradeço, até semana que vem. E quem tiver aí dicas de pautas, estou aberta, né? Podem mandar sugestões de assuntos. Nós vamos colocando na listinha. Faltar, hein? Tem muita coisa. Obrigada, gente. Um bom trabalho, um bom dia. Bom dia.